Bom dia, dando início à nossa aula de Química, e hoje o nosso assunto é o equilíbrio iônico, ou seja, dos íons. Então, só fazendo uma recapitulação breve aqui sobre os ácidos e bases, tá? Então, segundo a teoria de Arrhenius, os ácidos são compostos covalentes que reagem com a água, sofrendo ionização. Ou seja, o ácido vai perder um hidrogênio para a água. Isto é, ocorre a formação de íons que não existiam anteriormente, sendo que apresentam como único cátion o hidrônio, ó, o H3O. Ah, um desses hidrogênios aqui veio do ácido, que ionizou. A ionização é perder, né, dos ácidos, é perder um hidrogênio. Já as bases são compostos capazes de sofrer dissociação na água, ou seja, ocorre apenas a separação de seus íons que já existiam, dos quais o único ânion é o hidróxido, ou seja, OH negativo. Então, OH sempre vai ser negativo, tá? Na realidade, essas reações de ionização dos ácidos e dissociação iônica das bases são reações reversíveis, tá? Aquela que tem, onde os produtos vão se transformar em reagentes novamente, que pode atingir o equilíbrio químico. Isso é mostrado abaixo, considerando um ácido genérico. Lembrando que os ácidos têm o hidrogênio na frente, tá? Então, hidrogênio e um outro elemento. E uma base genérica também, o elemento B, com a sua hidroxila, que é o OH. Então, aqui a gente tem uma reação de um ácido, tá? Então, esse hidrogênio pula para a molécula de água, se transformando em H3O, né? Porque ele recebeu mais um elétron do hidrogênio, e esse elemento fica negativo. A base também vai ocorrer a dissociação, na verdade, eles já são íons, tá? Só vai ocorrer a separação deles, que é chamada dissociação. Vai formar o elemento B positivo e o grupo OH negativo. Então, o equilíbrio iônico é todo equilíbrio químico que envolve a participação de íons. Lembrando que o equilíbrio químico é atingido quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais e a concentração é constante, não necessariamente igual, constante. Então, o equilíbrio iônico é um caso particular do equilíbrio químico e estuda o comportamento dos íons em solução. Uma solução é classificada como eletrólito forte pela grande quantidade de espécies iônicas liberadas em solução. Já um eletrólito fraco tem o número de íons reduzido. Então, o equilíbrio é medido pela constante de equilíbrio, que é o Kc, e pelo grau de equilíbrio, que é o alfa. Depois a gente fala sobre o grau de equilíbrio. Para que ele ocorra, é necessário que a temperatura seja constante e o sistema não tenha trocas com o ambiente. Então, o equilíbrio iônico de ácidos e bases. Os exemplos mais comuns de equilíbrio iônico são os que envolvem ácidos e bases em solução aquosa, em água, né? Então, aqui novamente, ionização do ácido. O ácido é um composto covalente, quer dizer, faz ligação covalente, né? Por compartilhamento de elétrons, que ioniza em água e libera hidrogênio mais em solução, formando o íon hidrônio, que é o H3O positivo. Então, aquilo que a gente já tinha visto antes, né? Mesma reação. O deslocamento de equilíbrio está relacionado com a força do ácido. Então, quanto mais forte o ácido, ou seja, quanto mais hidrogênios se ionizarem, mais forte vai ser o ácido. O equilíbrio será deslocado para a direita, no sentido da formação das espécies iônicas. Então, lembrando que o Kc, né, a constante de equilíbrio, não o equilíbrio iônico, o equilíbrio normal das reações. Quando ele tende para a direita, o Kc vai ser maior que 1.
Tá? Quando uma reação está em equilíbrio químico, o Kc é igual a 1. E quando ele tende para a esquerda, ou seja, para produzir mais os reagentes, ele tem um Kc menor que 1. Então, para a indústria, assim, é bom que o Kc seja maior que 1. Então, o que diferencia a equação de ionização de um ácido de outro é a quantidade de mol de cátions hidrônio, que é o H3O, e a carga do ânion produzidos. Na grande maioria dos casos, basta analisar a fórmula do ácido, pois é possível perceber esses dados pela quantidade de hidrogênios na fórmula. Então, para o ácido sulfúrico, H2SO4, como na fórmula do ácido existem 2 hidrogênios, aqui H2, ocorre a produção de 2 mol de cátion hidrônio, 2H, e 1 mol do ânion com carga menos 2, que é o SO4 menos 2. Aqui eles já até tiraram a água, né? Então, na maioria dos ácidos, o número de hidrogênios que eles têm é que vai ser ionizado. Mas tem algumas exceções. Outro exemplo, o ácido fosfórico, H3PO4. Houve a produção de 3H+. Então, como na fórmula do ácido existem 3 hidrogênios, são produzidos 3 mol de cátion hidrônio e 1 mol do ânion com carga menos 3. Então, as exceções são para o ácido fosforoso, ele tem 3 hidrogênios, mas apenas 2 são ionizáveis. Então, na forma do ácido, existem 3 hidrogênios, porém, há a produção de apenas 2 mol de cátion hidrônio e 1 mol do ânion com carga menos 2. 1 mol porque aqui é 1, né? E aqui são 2 mol. Isso aqui é a relação estequiométrica. E outra exceção, o ácido hipofosforoso. Ele também, ele tem 3 hidrogênios ionizados, tem 3 hidrogênios na fórmula, mas produz apenas 1 hidrogênio, ou seja, 1 mol de cátions hidrônio. A dissociação de bases. Então, o fenômeno da dissociação de bases é a liberação dos cátions e dos ânions que formam o composto iônico, que, no caso, é a base. Assim, durante a dissociação das bases, ocorre a liberação de íons que já existem no composto, ou seja, não são formados novos íons. Quer dizer, não vai ocorrer o desligamento, né? Os elétrons vão continuar ali, porque eles já são íons. A base é formada por um metal qualquer X, aqui, Quando o OH estiver à direita e um elemento químico à esquerda, é uma base, tá? Então, esse OH representa sempre uma base, que tem um pH acima de 7, né? E os ácidos, daí tem o hidrogênio na frente. Então, a base é formada por um metal qualquer, X, que é o cátion do composto, ou pelo cátion amônio, grupo NaH4, como aqui. Ligado ao ânion hidróxido. Hidróxido é o OH, representado pelo grupo OH, como nas representações. A forma de representar a dissociação das bases é feita por meio de uma equação que no reagente temos a base e nos produtos temos os íons cátion e ânion. O que diferencia é a forma como acontece a dissociação. Então, a dissolução de base em água, né, vai separar aqui. Os dois estão no meio aquoso, então usa água. E a dissociação por fusão é o aquecimento. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui tem esse símbolo, esse triângulozinho aqui representa aquecimento. Então, dissociação por fusão da base. Constante de equilíbrio para ácidos e bases. Então, a constante de ionização, para os ácidos utiliza-se a constante de ionização, que é definida a partir do Kc.
Então, a mesma fórmula do KC. Vamos supor, aqui a gente tem uma reação, né, de um ácido com água, formando H3O e o elemento A. Então, continua a mesma coisa, só que a água não vai entrar, tá, aqui na nossa equação de ionização, na constante de, na expressão, né, da constante de ionização. Então, vai ser os produtos, que é o H3O, que multiplica o elemento A. Como aqui a proporção é de 1 para 1 para 1 para 1, não é elevado a nada, ou seja, elevado a 1 que não se escreve, né? Não tem necessidade. Dividido pelo produto, que é o ácido. Constante de dissociação. Para as bases, utiliza-se a constante de dissociação, que é definida a partir do KC também. Aqui esqueci de colocar uma setinha, tá? Uma setinha dupla. Então, o COH mais água vai dar OH, que é a base, e o carbono ali. Ou seja, a OH menos que multiplica. Aliás, a concentração, né, gente? Sempre esqueço de falar, mas esses colchetes aqui representam a concentração. Então, concentração do OH menos, que multiplica a concentração do carbono mais, dividido pela concentração do COH. Grau de ionização. A dissociação de íons em determinada substância dificilmente será total. Um ácido é considerado forte, por exemplo, quando ele em solução aquosa é capaz de dissociar uma grande quantidade de íons. Por outro lado, um ácido será fraco quando ele em solução aquosa dissociar pequena quantidade de íons. E a dissociação de íons em soluções aquosas depende do grau de ionização da substância. A gente vai ver isso em porcentagem também, tá? Então, por exemplo, ao colocar-se 1 mol de HCl em 1 litro de água, verifica-se que para cada 1000 moléculas do HCl dissolvidas, 920 sofrem ionização, ou seja, esse hidrogênio aqui vai se ligar à molécula de água. Tá? Então, em 920 de cada 1000 moléculas, 920 sofrem ionização e 80 permanecem sem se ionizar, ou seja, continua HCl. Assim, podemos calcular o grau de ionização, que é representado por alfa, do HCl pela razão. Então, a quantidade em mol que ioniza e a quantidade em mol dissolvida. Então, o grau de ionização do HCl será, portanto, 920, né, que foi a quantidade de mol que ionizou, dividido por 1000. De cada 1000 moléculas, 920 se ionizaram. Isso dá um total de 0,92 ou 92%. Então, disso podemos concluir que o HCl é um eletrólito forte. Tá? Então, o ácido vai ser forte se o grau de dissociação vai ser maior que 50%. Ele vai ser moderado ou semiforte entre 5% e 50% de dissociação. Ele vai ser um ácido fraco se o grau for menor que 5%. Então, novamente, o grau de ionização, a quantidade de moléculas ionizadas e quantidade de moléculas dissolvidas. Agora, a gente vai entrar na lei da diluição de Ostwald. A gente vai usar essas duas equações aqui, ó. A constante vai ser igual grau de dissociação ao quadrado multiplicado pela concentração molar, pela molaridade, ou seja, isso aqui vai ser em mol por litro. Essa equação, ou essa expressão de Ostwald, a gente usa para os ácidos fracos, tá? E aqui, para os ácidos fortes, onde esse 1 aqui seria os 100%, tá? Só que a gente escreve de maneira diferente. Como antes a gente viu
0,92, que foi o grau de dissociação, a gente transformou em 92%. Então, seria 1 menos 0,98. Então, aqui usa para ácidos fortes. Então, a lei da diluição, ó, o nome está dizendo, diluição, você vai diluir uma substância e vamos ver o que vai acontecer com a constante, né? Então, o químico alemão, Wilhelm Ostwald, de acordo com suas observações sobre os equilíbrios iônicos, formulou a seguinte lei. Um eletrólito, que pode ser ácido, base ou sal, cuja concentração em mols diminui no volume da solução, a uma dada temperatura, tem seu grau de ionização ou dissociação elevado. Então, assim, aqui ele está escrito de uma maneira diferente, às vezes até mais fácil de entender. Numa dada temperatura, tem que lembrar que a temperatura é constante, tá? À medida que a concentração em mol por litro de um dado eletrólito diminui, claro, se eu tenho, por exemplo, 1 litro de água com 5 gramas de sal, se eu colocar mais água, a minha concentração vai diminuir, certo? Só que vai existir mais água para aumentar o grau de ionização das moléculas. Então, se eu diminuir a concentração, o grau de ionização ou dissociação aumenta, ou seja, eles são inversamente proporcionais. Então, para você entender como ele chegou a essas conclusões e quais as fórmulas que relacionam essas grandezas nos equilíbrios iônicos, vamos pegar um exemplo. Consideremos que determinado ácido genérico, representado por HA, seja dissolvido em certo volume de água, gerando os íons H+, e A-. Então, por exemplo, aqui está a reação no início, tá? Essa substância tinha N mol. No início, claro, não tinha produto ainda, porque a reação não havia se iniciado ainda. Então, 0 íons de hidrogênio e 0 íons dessa substância A. Depois de um tempo, gastou-se alfa vezes o N, que é o número de mols. E aqui foi formado alfa vezes N, aqui também foi formado alfa vezes N. Aqui, no equilíbrio, o equilíbrio vai ocorrer quando a gente vai diminuir, vai fazer uma diminuição do número de mols pelo que foi gasto. E aqui a gente vai fazer uma soma, 0 mais alfa vezes N dá o grau de dissociação vezes o número de mols. Tá? Então, a constante de ionização para o equilíbrio é dado por KI, né, a constante de ionização, H+, que multiplica a concentração, né, de A-, sobre a concentração do ácido. Sabemos que a concentração em quantidade de matéria, que é o Mzão, é em mol por litro. Assim, vamos relacionar o número de mol de cada espécie acima, né, do ácido e do íon, com o volume da solução para sabermos as concentrações. Então, M, a concentração, né, vamos usar os colchetes, porque na forma constante de ionização, a concentração das espécies é representada assim. Isso aqui é dedução de fórmula, tá? Na verdade, o volume não vai entrar, porque o volume, o número de mol dividido pelo volume já é a concentração molar, já é o M. Então, eu nem vou perder tempo com essas deduções de fórmula, tá? Agora, vamos pegar esses valores e substituir na expressão da constante de ionização para o equilíbrio acima. Então, tudo aqui é dedução de fórmula, tá? Aqui está a constante de ionização, vocês já conhecem. Aqui tudo foi substituído e chegamos a esse resultado aqui. Então, sabemos que o número de mol dividido pelo volume é igual à concentração em mol por litro, que também é chamado de volume molar ou molaridade. Então, a gente vai ter a constante de ionização igual grau de dissociação ao quadrado, que multiplica a molaridade,
dividido por 1 menos o grau de dissociação, para ácidos ou bases fortes, né? Imagine que diluíssemos a solução acrescentando mais água. Isso iria fazer com que a concentração em mol por litro diminuísse. Com isso, o grau de ionização ou dissociação iria aumentar, porque o eletrólito iria dissolver mais. Então, diminuindo a concentração, flechinha para baixo, aumenta o grau de dissociação, flechinha para cima. Então, Ki é uma constante que só irá ser alterada com a mudança da temperatura. Isso significa que em uma temperatura fixa, o produto, a Ki, né? A constante de ionização é constante. Né? Já diz, o nome já diz que é uma constante, né? Outro fator importante é que no caso de ácidos e bases fracos, os sais pouco solúveis, ou sais que são pouco solúveis, né? Em que o grau de dissociação é baixo, podemos considerar que 1 menos o grau de dissociação é aproximadamente igual a 1. Por exemplo, se o grau de dissociação fosse 0,02, ou seja, 2%, né? E não vai fazer muita diferença. 1 menos 0,02 vai dar 0,98, ou seja, é quase igual a 1. Então, por isso que nos fracos, a gente não coloca essa parte da equação. Então, essa expressão é usada no caso de eletrólitos fracos. Aqui, novamente, a lei de Ostwald, tá? O cara foi um gênio, né? Então, a lei de Ostwald é especialmente útil em situações que o grau de ionização é baixo, menos de 10%. Tá? Então, nesse caso, a gente iguala a 1. E o equilíbrio iônico da água é formado quando as próprias moléculas de água auto-ionizam-se. Ou seja, as moléculas de água elas vão formar H3O mais OH e elas vão voltar para produzir essas duas moléculas de água aqui. Então, primeiro elas formam os íons hidrônio e hidróxido. Íon hidrônio, H3O, né? Veio um hidrogênio daqui e saltou para essa molécula. Ficando H3O+, né? Veio um próton, quer dizer que aumentou a carga positiva. E aqui ficou o OH. Lógico que essa equação é reversível, né? Essa reação é reversível. Então, assim, uma molécula de água pode atuar como ácido, doando um de seus prótons para outra molécula de água, que, por sua vez, atuará como base. Então, esse equilíbrio também pode ser expresso de forma mais simplificada. H2O, estado líquido, vai produzir H+, e OH-. A água é um eletrólito fraco, quer dizer, é uma substância que conduz fracamente a eletricidade. Ou seja, o seu grau de ionização é muito pequeno e, consequentemente, a sua constante de ionização em termos de quantidade de matéria também é pequena. Isso é provado quando se testa a condutividade elétrica da água pura, que é a água destilada, que é só H2O. Ah, essa água que a gente toma, ela tem, né, a água mineral, ela já diz, água mineral, tem os sais minerais, que é realmente muito baixa. A cada 1 bilhão de moléculas de água, apenas 2 sofrem a ionização. Por isso, a água é um eletrólito tão fraco. E esse fato indica que o equilíbrio iônico da água está deslocado no sentido inverso, ou seja, para a esquerda, no sentido de formação das moléculas de água. A expressão da constante de ionização ou da constante de dissociação iônica é feita da mesma forma, com a única diferença de que possui íons. Assim, para o equilíbrio iônico da água, temos as seguintes expressões da sua constante de dissociação iônica, que é o Ki. Então, ó, aqui não tem novidade nenhuma, né? Concentração de H3+, que multiplica a concentração de OH- sobre
aqui tem uma novidadezinha assim. Ó, esse 2, aqui tem 2 mol de água, né? Então, foi elevado ao quadrado. H2, a concentração de H2O ao quadrado. E o último slide, para finalizar. Porém, é necessário lembrar que as substâncias sólidas e líquidas não são colocadas na expressão de Cassé, porque as concentrações em quantidade de matéria não podem sofrer variação nesses sistemas. Então, participam dessa expressão, dessa equação, né? Somente os sistemas gasosos e em solução aquosa, água. Tá? Por isso, a concentração das moléculas de água não é escrita no numerador. Desse modo, a expressão fica assim: H3O+, que multiplica OH menos. Essa aqui, ó, o H2O, não se escreve, porque está no meio, não tá no meio aquoso, né? A água não entra ali. Então, como se trata do equilíbrio iônico da água, costuma-se substituir a constante de dissociação iônica por Kw, em que o W vem de water, que é água em inglês. Então, a constante Kw é chamada de constante de dissociação da água, de constante autoprotólise ou principalmente de produto iônico da água. Então, encerramos por aqui. Encerrando a gravação também, gente. Obrigada.